boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Ecos de Sofia. Hoje estamos aqui de uma forma presencial, eu e a Sara, estamos aqui com Carmen Morales. Boa tarde, Carmen. Olá, Carmen. Boa tarde. Nós iremos falar então de florais de Bach. Nada melhor depois de uma pequena caminhada que hoje estivemos a fazer em que encontramos flores e, portanto, o que nós, no fundo, vamos falar hoje é precisamente de uma das potencialidades de algumas das flores, não é? E deixava assim, se calhar, o mote, já para começarmos, o que é que são florais de Bach, como é que podem ser úteis, não é? No nosso dia-a-dia. Para já, desde já, obrigada. Obrigada eu pela oportunidade também de fazer bocado, dar a conhecer. Os florais de Bach são uma terapia completamente natural que foi criada por doutor inglês nos inícios do século XX. Então, é conjunto de 38 florais, ou melhor, 38 essências que são extraídas de flores, todas elas. Algumas são extraídas de plantas e outras são extraídas de flores de árvores. E então, esta terapia o que faz é harmonizar as pessoas a nível de emoções, sentimentos, pensamentos, e tem reflexo no seu cotidiano, na sua vida, não é? Porque quando a pessoa sente-se bem interiormente, fisicamente também começa a sentir-se melhor. Assim, basicamente, muito resumido, que são os florais. E quem foi o Dr. Bach? É Bach ou Bach? É Bach, porque ele era inglês. E muitas vezes fazemos confusão com o Bach, alemão, um músico, mas bom, acho que também não é isso tão importante. Mas ele foi um médico que, pronto, tinha uma vocação de serviço muito grande. Ele queria fazer o bem a toda a gente e tinha muita preocupação com as pessoas que não tinham recursos. E, por outro lado, tinha muita preocupação também com a pureza dos tratamentos. Temos que pensar, enquadrar bocado a vida dele. Ele, como estava a dizer, inícios do século XX, os tratamentos médicos eram muito agressivos. E então ele buscava paliar o sofrimento das pessoas com tratamentos mais puros. Dos ideais dele era precisamente a pureza. Então, nessa linha, quando ele terminou de estudar medicina, se aproximou muito à homeopatia de Hahnemann. Digamos que as suas fontes eram Paracelso e Hahnemann. E, de facto, começou a trabalhar com homeopatia e fez pesquisas, investigações e descobertas no mundo homeopático muito interessantes, que ainda hoje se utilizam. Mas ele pensava que a homeopatia não era ainda o que ele estava à procura. Ele procurava uma metodologia ainda mais sutil. A palavra quase pode ser sutil. E aí já estava a trabalhar com florais, ou seja, com flores, melhor, estava a trabalhar com flores, só que as primeiras que ele descobriu eram tratadas homeopaticamente, ou seja, sintetizadas homeopaticamente. E depois ele evoluiu pessoalmente, teve uma mudança de vida e criou seu próprio método, que é o método Dr. Bach, que consiste basicamente numa forma de preparar as essências, pues muito subtil, baseada na energia. O sea, no fundo, nós, quando estamos a tomar, porque são gotas, a gente que pensa que cheira-se ou coloca-se na sala, não são gotas para a gente beber, ele criou duas formas de sintetizar essa energia da flor. É muito interessante ter referido agora e ter frisado, não é? Que é de beber, não é? Porque nós podemos ficar realmente com aquela imagem dos sais, não é? Que eram dados para que as pessoas pudessem novamente recuperar as forças, não é? Nomeadamente quando havia realmente assim uma altura de stress, um episódio, não é? Em que medida é que, já que estamos aqui a falar de stress, os florais nos podem ajudar num momento mais crítico que esteja a ocorrer? Penso eu, não é? Que os florais são mais para situações agudas, apesar de poder potencialmente ser usado de uma forma mais
crónica, ou de mais continuada, mas em princípio será mais agudo ou não? Na realidade, tanto faz. Os florais funcionam a qualquer nível e em qualquer altura. Há duas, poderíamos dizer, eles funcionam a mais longo prazo, quando é uma desarmonia crónica, aí precisamos tempo, porque nós temos que pensar que o noso mundo emocional é conformado ao longo dos anos. Portanto, e se falamos, por exemplo, num trauma, é conformado ao longo dos anos. Então, precisamos tempo também para disolver essa situação. E depois podem servir em situações agudas, ou seja, aquelas situações em que não temos propriamente um caminho feito e é uma coisa espontânea. Não sei, pois, o medo de alguma coisa, ou, por exemplo, funcionam muito bem os florais para trabalhar a timidez, ou os medos, estes medos que são muito medo de ir ao médico, ou medo de falar em público, ou o estresse que a gente tem, não sei, uma entrevista de trabalho e está muito estressado e desconfia muito de si próprio, tem falta de confiança nele. Então, essas são situações muito pontuais, não é? Então, os florais aí funcionam muito bem. Mas a nível crônico, digamos, também. O único que precisamos é ser pacientes, porque não é uma terapia, tirando situações pontuais, não é uma terapia que funcione de um dia para outro, embora as pessoas sentem-se bem. o que a gente diz sempre é, ai, eu me estou sentindo muito bem. Eu não sei o quê, mas eu sinto-me mais calma, mais tranquila. E é porque os florais já começam a atuar na pessoa. Só que precisamos tempo. Ou seja, quando há que fazer, imagina, uma pessoa que tem um problema de base, que arrastou durante toda a sua vida ou durante muito tempo, precisamos tempo também para trabalhar isso. E também porque o nosso mundo emocional muda. Então, nós podemos ser um problema de base, mas continuamos a viver. Então, continuamos a sumar experiências e muitos problemas ficam por baixo de outros problemas. Então, essa terapia funciona como se fosse uma limpeza. A gente, não uma limpeza assim, a nível prático, não. É só um exemplo que eu estou a dizer. É como se fosse uma limpeza, imaginem que temos uma peça arqueológica que esteve no fundo do mar durante muito tempo e o que temos é quase uma pedra. E agora temos com produtos começar a limpar devagarinho, 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 até a chegar ao fundo e aparece o objeto. A pérola. Exatamente. É essa a ideia. Os florais trabalham assim. Nós trabalhamos de fora para dentro e muitas vezes esse dentro está muito no fundo. E aí precisamos tempo para chegar aí. Mas quando falamos de florais, até onde é que eles podem ir? O que é que eu quero perguntar com isto? Já percebi que tem a ver com o mundo emocional, sim, com algo mais psíquico, mas terá uma barreira, ou seja, talvez problemas mais psiquiátricos pode aliviar. Podem aliviar. Eles não tratam tudo. Ou seja, se alguém diz os florais tratam tudo, não é verdade. A gente, imagina, cai na rua e machuca uma perna e por muitos florais que tome, a perna está machucada, percebe? Então, é uma terapia totalmente complementar e é uma ajuda. Mas essa pessoa, ia dizer essa mulher, mas essa mulher ou esse homem, essa pessoa que tem a perna machucada, pode estar a experimentar muitas emoções nesse momento. Pode ter medo, pode sentir angústia, pode sentir muita dor. E tudo isso pode ser tratado com florais. Ou seja, os florais podem acompanhar a uma doença, embora não tratem a doença em si. É uma terapia muito boa a nível de prevenção, porque muitas doenças terminam por ser manifestações ou somatizações, doenças físicas, estou a falar, de alterações emocionais psicológicas que nós temos, que nem sempre temos que ter um problema psiquiátrico, mas a gente vive e nesse viver acumula muitas experiências e muitas pessoas não sabem gerir os resíduos dessas experiências que ficam, né?
e todos temos más experiencias, e por veces son fases da vida, non precisamos ter unha doença, son fases onde a gente está moito triste, porque ten perdido un ser querido, ou porque as cousas non están a correr ben, ou ten problemas no emprego. Isto acontece moito, problemas de convivio con outras persoas, problemas nos estudos, adolescentes que non saben para onde van focar a súa vida. O sea, há moitas fases na vida dunha persoa en que aparecen dificultades e nem toda a gente sabe lidar. Há persoas que sí, mas há persoas que precisan unha ajuda. Entón, os florais é esa ajuda que a gente precisa para continuar en frente. E non ten efeitos secundarios negativos no sentido de eu teño que tomar unha medicación X, se pode tomar con cualquier medicación, poden tomar crianças. Mas não tem qualquer efeito secundário? Não. O efeito secundario, e vou facer assim que non gosto, mas vou facer assim que pode ter, é iso que eu estaba a dizer, que quando estamos a limpar a nosa pérola, podemos encontrar coisas que a gente non é consciente que están aí. Percebes? Okay. E aí aparece, imagina, unha persoa, vou por un exemplo, cando tratamos unha persoa con agrimony é un floral, vou facer un paréntesis, os terapeutas sempre falamos dos florais en sentido non negativo, mas temos que ver como é que se manifestan as características dese floral, como é que se manifestan nas persoas. Temos que aprender a identificar iso, porque senón non podemos dar os florais. Para eu saber que floral teño que dar a unha persoa, teño que identificar os sintomas, teño que saber o que trata floral. Por iso falamos sempre, parece que falamos en sentido negativo, mas non é negativo. Mas se estaba a dizer, se eu vou tratar unha persoa con agrimony, que é un floral que vai ajudar a que a persoa tire as súas máscaras. O que é unha máscara? Unha máscara é algo que cubre o rosto, algo que esconde coisas. Iso é unha máscara. Por trás dunha máscara ninguén sabe o que há. Non sabes se estás a xorar, se estás a rir, se estás a olhar para o outro lado. Bueno, iso se callar se pode ter os ollos máis pronto. Ou se estás a facer cualquier coisa. É unha máscara. E moitas persoas fican por trás desas máscaras, esconden os seus sentimentos, esconden os seus medos, esconden a súa dor, esconden as coisas, mas iso faz mal, porque iso é unha presión interna que faz con que as persoas estean sempre como a disimular e a representar un papel. Mas depois, cando elas fican sozinhas, fican moito tristes, fican moito en baixo, porque non son elas propias. O sea, o estado ideal dunha persoa é ser ela propia. Entón, se eu trato unha persoa con agrimony, a persoa que está sempre a aparentar unha coisa que non é e está a esconder toda a súa dor, cando tomar o agrimony vai comezar a traballar na persoa, vai disolver ese estado, esa máscara. E aí non sabemos o que vai aparecer. Pode aparecer tristeza. Por iso está a falar, así, entre aspas, de efeito secundario. Que non é efeito secundario, é un proceso. O sea, estás a facer ben o proceso. Cando aparece esa outra situación, traballamos esa situación. Outro floral. É tudo muito interessante e umas coisas levam às outras e eu agora podia estar aqui quase 5 minutos só a fazer perguntas antes de voltarmos a uma coisa concreta. Eu acho que uma das partes mais importantes e que até a própria Carmen fala nas suas aulas e acho que também é importante nós aqui falarmos e já agora dizer também, não é, que a Carmen faz essa formação, não é? É muito interessante quando nós estamos realmente do lado de cá, enquanto alunos, a receber essa informação de que há um trabalho, há um processo. Eu gostaria que nos falasse um bocadinho como é que os florais abrem não janelas, porque abrem janelas, mas não apenas janelas, mas podem efetivamente abrir portas, se nós realmente quisermos, não é? Eu ia dizer dedicarmos, mas no fundo é estarmos abertos a isso, que é algo muito, muito difícil. Agora estava a falar de máscaras, mas daquilo que eu me lembro, nós podemos efetivamente passar de máscara em máscara, podemos passar realmente de uma timidez para, vamos supor, para uma raiva, sim, não é? Então,
de que modo é que tudo isto se processa, não é? Por um lado, desenvolvimento individual e, por outro, com a tomada, obviamente, digo eu, com o acompanhamento devido e provavelmente não, em algumas situações, não apenas com um terapeuta, não é? Um terapeuta de Bach, mas sim com outro tipo de terapeutas, não é? Como é que isto tudo acontece? Bom, os florais realmente, eles actúan sempre. Bom, só não atuam se fica no armário, por isso eu disse no início, são gotas, há que beber, se a gente não bebe, não funciona. Não passa assim para os modos. Não passa. Realmente os florais de Bach podem ser um caminho de autoconhecimento, mas para isso é necessário ter consciência de que estamos a fazer esse caminho. Eu costumo dizer sempre que os florais de Bach eles atuam sempre, mas há pessoas que ganham conhecimento com eles e outras pessoas que não. E não tem nada de mal, simplesmente há pessoas que não têm interesse, porque para ganhar conhecimento de nós próprios temos que olhar para o interior. E é um processo que nem toda a gente está disposto a fazer. Há pessoas que não querem fazer e é respeitável. Cada pessoa tem o seu momento e tem o seu ritmo, não é? Mas para aquelas pessoas que realmente sí querem olhar para o seu interior, através dos florais, a gente aprende a conhecer-se melhor porque aprende essas características da psique. Ou seja, mas isto é mais para a gente que estuda os florais. Ou seja, é difícil, embora há pessoas que tomam florais porque precisam e querem saber. E aí quando se abren as portas. Porque quando estudamos cada floral en sí mesmo, estamos a descubrir un mundo, que é un mundo emocional, que é moito rico, que é moito interesante, que muda moito, o sea, é un bocado inestável. Entón, con os florais vamos procurar esa estabilidade. Mas para iso temos que estudar un bocado. Temos que ter curiosidade, que é o primeiro. Ter curiosidade, para que serve isto? Eu estou a tomar este floral, mas isto serve para qué? O que me vai ajudar a mí? Pois, e tamén que por vezes esa coisa que dices, eu estou a ser tratada para isto. Claro, porque, por exemplo, quen tomar un holly que é a flor do azeviño, que tivemos a falar dela há pouco tempo, e é un floral que costumamos dar cando a gente sente coisas así tipo raiva, ciúmes, invejas, e aí está, mas son coisas que a gente non gosta de sentir, mas son humanas. Claro. Son humanas, o sea, non ten nada de malo, que hai que ultrapasar esa situación, né? Entón, nese sentido, os florais sí que son portas de autocoñecimento se a gente coloca consciencia niso. E é moito interesante estudar cada floral, coñecer, saber que os florais de Bach, embora eles poden parecer que ven todos da Inglaterra, mas cá en Portugal temos todos, porque son flores de plantas e de árbores moito comuns. A flor do azeviño, a flor do salgueiro, a flor da oliveira, do castañeiro normal, que dá castañas, o sea, son flores que podemos encontrar. E é interesante pues, saber como é que son, quando que se poden apañar, se a gente tiver interese, e que tratan, que sentimentos, que emoções, que estados emocionais tratan, e como é que as persoas nos desequilibramos para o lado máis negativo da nosa personalidade e os florais van agir para levarnos, isto como na Guerra das Estrelas, o lado da forza e o lado da forza, o bon e o mau, mas non é bon ou mau, non é positivo ou negativo, é simplesmente armonía e desarmonía. Eu queria só voltar um bocadinho atrás porque a Carmen disse uma coisa que eu achei muito curiosa, que é alguém que é curioso durante o seu próprio tratamento e o seu próprio processo e descobre que está a ser tratado para algo que não fazia ideia, ou seja, não fazia ideia. Então, a minha pergunta tem mais a ver com o papel do terapeuta, de alguma forma, é uma espécie de psicólogo emocional, vamos pôr assim nesses termos, que não só identifica o problema do doente, do utente, que ele relata, mas que de alguma forma é como se visse por trás de alguns véus. Porque se a pessoa não tem consciência que tinha que ser, por exemplo, que tinha que tomar um floral para controlar os ciúmes, mas o terapeuta se viu isso é porque desvelou ali alguma coisa
o papel do terapeuta é acompanhar a caminhada da pessoa que está a ser tratada. O sea, non somos un guía, non facemos... É a propia persoa que traballa sobre si mesma. Só que, claro, volto un bocado á idea anterior. Si há máis consciencia, há máis resultados. A menos consciencia, a menos resultados, mas há resultados na mesma. Se a persoa direitiña e toma as coisas ben, há resultados. Mas nós simplesmente acompañamos. Somos como unha mão amiga que vai acompañando ese pedaciño de caminhada da persoa. Como que nos sabemos porque o que a persoa ten que tomar e chegamos a iso que tú estás a dizer de desvendar é a través dunha entrevista persoal, dunha conversa, como que estamos a ternos aquí e as persoas falan. E as persoas cando falan desvelan moitas coisas de si propias, até a coisas... Depende da persoa, a persoa que non falan e a que perguntar de outra maneira. Mas nós traballamos así, ou seja, nós non temos unha variña mágica para saber o que há dentro da persoa e por iso é que o método que utiliza un terapeuta floral de Bach é a entrevista persoal. Então, a persoa ven até a nós, sempre ten que haber unha vontade, a persoa vir até a nós e nós falamos con ela e a persoa a través de unha serie de preguntas e nós vamos a tentar encontrar esas características dos florais que nós coñecemos, se a persoa manifesta esas características ou non. E aí é que a gente... E nem sempre dá para ver todo, porque depende de cada persoa. E há coisas moito rápidas, que a persoa diz 4 coisas e a gente já sabe máis ou menos por onde que van, que son esas coisas puntuais, e há outras que son máis complicadas. E precisamos tempo e limpar moito, e é un proceso... Nos casos máis complicados, que há persoas que poden levar anos a tomar florais, é un acompañamento, claro, porque é o que dixe antes, nos vamos dando florais e eses florais van despoletando coisas. Entón, cando aparecen esas coisas, a persoa precisa tratar esas coisas. No fundo, o que acontece ao desvelar, desculpem, ao desvelar, poderá ser por, de alguma forma, serem questões que são resolvidas, ou simplesmente arrumadas a um canto, que podem surgir, que podem mais tarde voltar a aparecer. Realmente, a minha questão no fundo é, se eu tomo um determinado floral hoje, daqui a X tempo eu posso ter que voltar a necessitar? Sim, depende da situação, claro. É que quero insistir moito nesta idea das fases da vida das persoas. A persoa pode non ser ciumenta, vamos continuar con ese exemplo, mas pode en algún momento da súa vida sentir ciúmes. Entón aí, se a persoa sente, sobre todo cando é consciente de que está a sentir ciúmes e non quer ter esa sensación e séntese, non se sente no seu centro, toma floral e en principio vai pasar porque a persoa non é ciumenta de por sí, ou seja, non é unha característica da súa personalidade, mas ninguén pode dizer que máis no futuro non posa voltar a sentir. Depois, nos tratamentos máis a longo prazo, se a persoa abandona o tratamento, isto é como se tens unha ferida. Se tú curas unha ferida, mas ela non cicatriza ben, con un golpe a ferida pode voltar a abrir, non é? Pois é máis ou menos o mesmo. Se tú tens unha situación que ficou enquistada dentro de ti e que tú arrumaste a un canto, normalmente as situacións ven porque as propias persoas arrumamos as coisas para o canto e non queremos ver. Tú non queres ver a situación, mas esa situación de alguma maneira te está a facer mal. Vou por un exemplo, acho que as coisas con exemplo se ven mellor. Se unha persoa ten un problema con outra persoa e a persoa fica traumatizada, fica obsesionada con esa situación, porque teve unha discusión e descubriu coisas que non estaba a espera. Por iso falamos en trauma. A persoa pode arrumar iso para o canto, mas o máis probable é que esa persoa síntase triste, magoada, obsesionada, porque non pode deixar de pensar nesa situación, e para iso a florais tamén,
Ou seja, ela pode arrumar para o canto. Dice, não vou pensar, mas isso está aí. Isso se manifesta, de alguma maneira se manifesta. Muitas vezes acontece quando começam a ser tratadas com florais de Bach, e se também damos os florais adequados, porque o terapeuta também se pode enganar, as pessoas começam a sentir-se melhor. E por vezes deixam os tratamentos, porque se estão a sentir melhor. Claro. Antes do tempo, é isso? Antes de tempo. Então, há pouco tempo teve o caso de uma pessoa que comecei o tratamento com ela, começou a sentir-se melhor e deixou o tratamento. E agora quer voltar porque novamente... Claro. Por quê? Porque não estava ainda... não era o tempo ainda. Ou seja, essa situação, esse resíduo dessa experiência ainda não está resolvido. E a pessoa precisa continuar em frente. Agora, quando a gente sente que já ultrapassou a situação, pode precisar outra vez florais, mas para outras situações. Essa ficou resolvida. Ou seja, pessoas que têm tratado de situações durante bastante tempo, essa situação ficou resolvida, continuaram a sua vida e pode ter a tendência, imagina, uma pessoa que tenha muitos medos, pode ter tendência a ter medos, mas a pessoa aprendeu. E o medo pode voltar, mas vai voltar por outra coisa. Já não vai voltar por isso. Porque a situação... Mais sutil, não é? Ou não? Depende. Depende. É que quando as pessoas ganhamos consciência para as coisas, ganhamos também ferramentas. Ou seja, o autoconhecimento é útil para muitas coisas, mas sobretudo para a gente saber como agir nas situações que afetam a própria pessoa, que nem sempre é igual para todas as pessoas. Volto ao exemplo dos medos. Uma pessoa que tenha tendência a ter muitos medos, vai ter essa tendência durante toda a sua vida. Mas se ela mergulha no seu interior e procura suas próprias ferramentas, com o tempo vai aprender a gerir esses medos. Vai saber a diferença. E os florais ajudam muito nisso, porque quando estudas o floral, estudas o seu lado positivo, o seu lado negativo, como é que se manifesta, como é que se... todas as nuances que podem aparecer. Existe alguma dimensão em que, porque tudo aquilo que a Carmen está a descrever parece algo que até é quase demasiado bom para ser verdade. Porque não tem contraindicativos, ajuda-nos a trabalhar sobre nós próprios, enfim, e é um método natural. Mas existe alguma dimensão em que possa ser possível criar uma dependência, ou seja, da pessoa, o que eu quero dizer não é dependência sobre a substância, mas uma dependência sobre a possibilidade de tratamento, ou seja, eu recaio e volto ao floral. Não, existe a tendência de ficar obsessionado em analisar a própria psique. Ok, sim. Mas isso em si é uma obsessão. Sim. Pode existir, eu até lembro-me, quando eu comecei a estudar florais, conheci uma pessoa que era assim, estava o tempo todo como a analisar o que sentia. Eu já passei por aqui, falamos do floral, eu tenho isso, eu tenho outro. E de fato no curso, quando eu faço os cursos, o mais comum é sempre haver uma ou duas pessoas que começam a dizer, eu preciso este, depois eu preciso este, eu sou este. Não, isso há que combater, porque outra coisa que é importante é que há que saber normalizar as emoções, até as negativas. Por isso eu falava antes de que sentir inveja, ciúmes não é o melhor, mas são emoções humanas. Então, há que normalizar isso. Igual que há que normalizar a tristeza, não é? É uma emoção que por vezes aparece e que há pessoas que de forma natural são tristes. Igual que há pessoas que de forma natural são muito espontâneas. Ou seja, tudo isso tem que ser normalizado. E não ficarmos obsessionados em um análise que até não é bom, não é? Porque, imagina... Ou encontrar uma espécie de normalidade entre, como se fosse possível colocar as personalidades numa linha reta comum em que estamos todos balanceados. Existe, como a Carmen diz, existem pessoas que são naturalmente espontâneas e alegres e outras que são naturalmente mais tristes. E isso é preciso realmente normalizar, porque cada ser humano acaba por ser um mundo. E nem sempre vamos precisar tomar florais. Ok. Ou seja, a própria pessoa... Eu sempre digo que os florais devem ser... a gente deve não, se quer, mas pronto.
A gente pode tomar florais quando senta que não está no seu centro. Quando? Que não está no seu centro, que não é ela, que não está bem, não sente harmonia. Porque dias maus todos temos. Dias em que a gente está mais, pois isso, mais triste ou mais enfadada ou mais, não sei, de qualquer maneira, todos temos. E isso não quer dizer que há que correr à caixa dos florais e tomar um floral, não. O floral deve ser, digamos, un recurso cuando a gente sente que esa tristeza ou esa raiva ou ese malestar é maior do que ela consegue trabalhar. Aí sim, porque aí claramente é algo que te está ultrapassar. Por exemplo, a gente sabe que está triste e não consegue largar essa tristeza e quer largar essa tristeza. Aí já há que solicitar, dizer, eu quero tomar um floral, mas se não, não. Porque a gente não pode ser mudada com os florais. Pois, isso é uma exato. coisa que também a gente pensa. Exato. Eu já ouvi gente dizer, mas se tomo os florais a minha personalidade vai mudar, porque eu não quero mudar a minha personalidade. A sua personalidade não vai mudar. As pessoas continuam a ser como são elas. Só que são elas a brilhar, elas com a sua verdadeira natureza. Mais equilibradas, no Mais fundo. equilibradas. Eu não sei se nos pode dar assim umas luzes, passando assim pelos grupos florais, associando-os para, digamos assim, o medo, a raiva, a dor, assim de uma forma simples, não é? No sentido de realmente existem grupos que servem mais para, por exemplo, tem efetivamente a possibilidade de dar florais, não é? Que são para situações bastante agudas, em emergência, não é? Ou não. Isso existe, Sim. não é? E normalmente isso acontece quando? Mais com que, digamos, com que excesso ou com que faltas? O que é que a pessoa... A situação de emergência, estás a falar? Sim. Bom, existe não é um floral, é uma composição de 5 florais, que foi o Dr. Bach que inventou, que chama-se o Rescue Remedy, que é o que ele considerava que era um remédio, mas insisto, é uma composição de 5 florais, que é um remédio para as emergências. Então, funciona muito bem e, de facto, é o que a maioria das pessoas conhece. E até muitas pessoas que deviam fazer um tratamento com outros florais só fazem com Rescue Remedy porque funciona muito bem. Pois situações, não sei, imagina, pois um acidente, ou a gente presenciar um acidente, choques muito fortes. Ou volto ao exemplo do início, uma pessoa que tem que falar em público tem que dar uma conferência, por exemplo, e está super nervosa, e as mãos tremem e está fora de si, não consegue ter o controlo dela, que é difícil, mas ter esse controlo para dizer, bom, vou fazer isto. Aí funcionaria muito bem. Há muitas situações, não sei, situações onde a gente presencia uma discussão entre outras pessoas, são todas aquelas situações onde a gente sente que perde o controlo, que fica descontrolada. Pode tremer, estás a ver essa situação que a gente treme e está muito angustiada. Então, esse remédio, nas terapias, muitas vezes, quando a gente tem problemas assim muito agudos e por vezes a gente chora, enfim, aquelas situações que são muito fortes, é habitual dar um bocadinho de Rescue Remedy com um bocadinho de água para a gente acalmar. E o que faz esse remédio é acalmar. Acalmar até o ponto da pessoa conseguir tomar conta da situação. E funciona. Estou a lembrar agora de uma senhora, há muitos anos, que faleceu o marido e tinha muito medo de ficar sozinha em casa. Então ela comprou o Rescue Remedy e tomava o Rescue Remedy religiosamente e ficava sozinha em casa. E ela própria dizia, olha, isto me está a ajudar muito, isso é muito bom. Então, nessa situação, esse tipo de situações é fantástico. O Rescue Remedy resolve tudo? Não.
É un remedio de emergencia. Por exemplo, para ese caso desta señora, fantástico, porque era unha emergencia e era unha coisa puntual. Cando ela já se habituou a ausencia da persoa e a estar sozinha en casa, pues voltou a ter controlo da súa vida, non é? Mas utilizar o remedio de emergencia para todas as situacións tamén non é bom, porque para iso están os outros florais, non? Agora, que tú falabas dos grupos. Os grupos, porque pode haber xente que fica así un bocado confusa, os grupos é simplesmente a agrupación que fez o Dr. Bach dos 38 florais. E entón son moito úteis a nivel educativo, porque cando estudamos os florais a xente fica branca só de pensar que son 38 florais e a xente pensa, mas como vou lembrar de todos, mas isto é moita información, mas o que é isto? Entón, ele agrupou os florais en grupos segundo a utilidade da flor. Né? Eu non vou dizer agora os 7, acho convocado xato, mas só para dar un exemplo, o primeiro grupo é o grupo dos florais que traballan sobre o medo. E entón temos aí 5 florais que vão tratar diferentes formas de como a persoa vive o medo. Né? Temos o mimulus, que sería un medo cotidiano, un medo que nos podemos nomear, que podemos dizer, pois teño medo de ir ao dentista, que é o que a xente, toda a xente temos medo de ir ao dentista, ou teño medo de, pois, volto a falar en público, ou teño medo de cães, pois tratamos con mimulus. Depois temos Aspen, que é un medo máis difícil de explicar, porque é quasi ese medo de que tens medo, mas non sabes de que tens medo. É quasi que a xente sente o medo, mas non sabe dizer moito ben do que é, non é? Non é inconsciente, porque a xente sente o medo, mas son coisas que non pode explicar. Tratamos con Aspen, temos o medo de Red Chestnut, que é un medo, a persoa sente medo do que pode acontecer aos entes queridos, é quasi un medo. Non é premonitorio, porque non se ten por que cumprir o que esa persoa pensa que vai acontecer, mas é o típico medo de meu fillo vai sair á noite e teño medo de que fique por aí, teña algún problema, ou, non sei, coisas, medo a que aconteza unha desgraza aos teus entes queridos. E, bom, há máis dois, mas para que teñas un bocado, un exemplo das nuances de como traballan os florais. Cada um deles vai ajudando numa circunstância, digamos assim. Estão associados. Sí, mas isto dos grupos é unha coisa máis, insisto, educativa, ou seja, ele fez para facilitar. Porque unha das coisas que o Dr. Bach tamén quería facer era que cualquier persoa pudese traballar con os florais, non traballar a nivel profesional, traballar con ele propio. Claro. Ele quería, pues, como dicía no inicio, unha terapia que fose útil e simples. Ele tiña dúas ideas que eran moito importantes para ele. Unha era a idea da pureza, por iso que dixo a homeopatía, e outra era a idea da simplicidade. Quería que fose unha coisa simples. E ele pensaba que a homeopatía ainda era un bocado difícil e non era todo o pura que ele quería, embora non tiña, o sea, non é que le dixese non funciona, só quería outra coisa. E entón ele simplificou moito. E para simplificar, pensou, vou agrupar os florais de forma que seja fácil as persoas identificar rapidamente o floral. Embora esta é a segunda clasificación que ele fez, porque primeiro fez outra. O sea, a primeira clasificación non é por grupos, mas eso a nivel da persoa que vai tomar os florais tamén non é así tan... É máis a nivel da persoa que quere estudar os florais, ou que ten esa curiosidade e quer saber, porque realmente ajuda, non é? Que teño medo, pois vou ao grupo 1, aí están os 5 e a gente identifica rapidamente. Mas cando estamos a facer unha terapia, nos non pensamos en grupos. O sea, non é relevante para nós. No inicio, cando estás a aprender e estás a estudar, sí, porque tens que identificar e sí, mas depois é unha información que fica diluída. E por acaso surgiram agora duas questões. Uma tem a ver com esses grupos que foram desenvolvidos pelo criador dos florais de Bach.
já foram modificados? Existem novas? É o original sempre? É original porque há outras flores e há outras terapias. Okay. Mas os florais de Bach são os 38 que ele descobriu e que deixou, e até ele diz, o sistema está fechado. Ok. E o sistema está fechado. O que sí ten habido son estudosos, a persoas que ten dedicado a súa vida a estudar os florais de Bach e a facer traballos de investigación, escribir libros, porque o Dr. Bach deixou pouca coisa. Ele estaba tan obsesionado en que fose todo simples que non deixou moita coisa escrita, ele só ten un libro escrito dos florais. Entón, os seus discípulos, os seus continuadores, é que ten feito moito traballo, e depois há outras persoas, a outros autores que tamén ten feito un traballo moito interesante na área da psicologia e os florais de Bach. Interessante. Sim. E outra pergunta que me surgiu, porque não sei se reparaste, mas nos exemplos que a Carmen foi dando de utentes ou clientes, não sei se pode chamar, acho que não é assim que se chama. Em teoria são clientes, eu não gosto de falar porque sou um bocado a comércio, então não gosto muito. Amigos, pessoas. Sim, pessoas. Deu sempre exemplos de senhoras. E a minha pergunta é, os senhores não procuram florais? Não, isso é porque eu sou mulher e Não, mas então sente que há uma aceitação natural entre homens e mulheres, ou seja, não há nenhum tipo... Sim. De facto, um dos autores que eu mais gosto, depois do Dr. Bach, é um homem, um médico espanhol, que é o Dr. Ricardo Orozco, que é homem e tem feito um trabalho fantástico de divulgação, de investigação e de formação também. Eu estava mais a falar na ótica do utente, ou seja, daquele não, que procura. Há homens que também procuram. Os homens em geral, e isto é um bocado entrar numa área que não é a minha, e em geral tem mais dificuldade em exprimir os seus sentimentos e em mostrar as suas emoções. Isso é verdade. Mas não é exclusivo de mulheres, ou seja, se pode tratar igualmente um homem que uma mulher. Mas quem recorre a essa ajuda? Eu tenho mais utentes mulheres do que homens, mas tive homens também, e tenho homens alguns. E muitas de prevenção, muitos utentes vão por prevenção ou normalmente vão já em estado assim um bocadinho crítico? Não, crítico não, mas vão com um problema. Não, vão com um problema. Sempre vão, sim, sempre. As pessoas sempre vão com algum problema. E já vão aceitar, digamos assim, ou há sempre alguma reserva? É assim, em geral, quem procura terapia é porque já tem lido alguma coisa ou tem falado dela e vai procurando, também porque está um bocado em sintonia com as terapias naturais, então, a priori, a pessoa já tem uma boa disposição. Há de tudo, não é? Há pessoas que deixam os tratamentos, muitas pessoas deixam os tratamentos. Essa é uma dificuldade, as pessoas deixarem os tratamentos. Porque também as pessoas muitas vezes parece que o que querem é o imediato. E por vezes não se pode dar o imediato. Por ter ideia também do início, que se demorou muito tempo em construir, é muito difícil limpar em uma hora, num dia, numa semana. Mas por vezes é. Ou seja, por vezes há casos de pessoas que, digamos, o seu problema é uma coisa mais circunstancial. Não vou dizer superficial, porque eu acho que não há coisas superficiais nessa área, ou seja, não há problemas superficiais, mas não tem raízes profundas, ou seja, não é um trauma que a gente arrasa desde a adolescência ou desde criança, são coisas mais do cotidiano, mais próximas no tempo, é melhor dizer assim, não é? Então, isso é relativamente fácil de resolver, porque está próximo no tempo. Tudo que fica longe no tempo, na nossa idade, é mais difícil e mais precisa de mais atenção e mais tempo. Mas sim, ou seja, tenho tratado homens e alguns continuam a vir, mas há mais mulheres, isso é verdade. Diz que há uma tendência maior da mulher procurar mais ajuda mais rapidamente, talvez, pode ser uma tendência natural. Eu queria perguntar, Carmen, já agora, como terapeuta, quais as maiores dificuldades que encontra nos tratamentos, ou mesmo que seja nos utentes? Eles criam resistência, não criam?
É assim, a maior dificuldade é a que acabei de dizer agora, as pessoas deixarem o tratamento, porque se encontram melhor e pensam que já estão bem. E por vezes não estamos a ver que a pessoa ainda não está bem. Ou seja, está melhor, está mais calma, está mais serena, mas precisava mais algum tempo. Essa é uma dificuldade. Outra dificuldade é, pois, o que estava dizendo antes também, a gente pensar que só o facto de ter o frasquinho, o frasquinho vai resolver. Não tens o frasquinho, mas agora tens que tomar. E tens que ser constante e tomar como a gente diz. É a maior dificuldade que eu vejo. Nós estamos com o tempo quase a acabar. E tem sido, mais uma vez, as horas que temos estado aqui na rádio têm sido extraordinárias e, mais uma vez, tem sido espetacular. Obrigada. Obrigada, eu. Portanto, eu vou lançar a última pergunta. Nós também temos alguma curiosidade, não é? Para alguém que já trabalha com florais de baixo há muito tempo e que vai lidando com as pessoas e vai vendo o efeito à sua volta na envolvência, como é que funciona, não é? Assim, numa palavra, numa expressão, o que é que nos diria, assim, qual é que é a mensagem que os florais nos deixam? Olha, numa palavra que me veio assim à cabeça, harmonia. Harmonia é o que fazem eles é harmonizar a pessoa. E quando falo em harmonia é estar a pessoa bem, feliz com ela própria, ser ela. Que triste é triste, que alegre é alegre, que é espontânea é espontânea, que é introvertida, porque nada disso é mau. O sea, as pessoas damos luz quando somos nós próprias. É absurdo querer que uma pessoa introvertida seja uma pessoa extrovertida, porque ela vai estar a sofrer. Claro. E não faz sentido. O que ela tem que aprender é que pode abrir-se aos outros, mas continuar a ser introvertida. Há pessoas que precisam de silêncio, de solidão até, precisam de estar como reconcentradas e quando têm disposição, abrem-se e estão com os outros. E isso, uma pessoa introvertida não tem por que ser mau. Então, a pessoa, quando está harmonizada, está bem e dá luz. E as pessoas, ela sente-se feliz e as pessoas também à sua volta sentem-se felizes. Não, é o reencontrar da própria natureza. Exatamente. E estar bem consigo mesmo. Bom, Carmen, foi muito bom. Muito obrigada. Acho que ficamos mais ricas, certamente, com esta sua intervenção. Sim, às vezes parece pouco, passa a correr, mas bom, recadinhos do final. Nós fizemos este programa também para ajudar e informar ao público em geral que a Carmen Morales vai fazer brevemente um curso de florais de Baches. Dia 2 de maio começa. Tem várias datas, mas toda a informação está no Facebook da Nova Acrópole de Lisboa. Vejam, os interessados, por favor, inscrevam-se, será certamente muito bom. Quanto a nós... Já agora deixa-me só dizer, caso tenham alguma dúvida, podem até contactar por e-mail o Ecos Sofia. Sim, também podemos fazer a ponte. E fazermos a ponte. Boa, obrigada. Quanto a nós, daqui a 15 dias, no próximo dia 15... 3 semanas, peço desculpa, 3 semanas é verdade, vamos ter uma interrupção. Dia 15 de maio, vamos estar outra vez juntos, já não neste formato presencial, infelizmente, que é muito bom, mas vamos entrevistar o Henrique Cachetas, o diretor da Nova Acrópole do Braga, e vamos falar sobre filosofia natural. E o que é que isso será, Joana? Vamos esperar, para aguardar. Até nós estamos ansiosas. Portanto, até lá. Até lá, obrigada. Obrigada, Carmen. Obrigada.